Chuck Norris hoje é um homem meme, e parece que sua popularidade esteve sempre nas alturas. No entanto, não é bem assim. Norris nunca foi um ator muito conhecido nos Estados Unidos, e a maioria de seus filmes rendia apenas centavos nas bilheterias. Curiosamente, seus filmes mostravam ótimas receitas em relação ao orçamento no início de sua carreira, no final dos anos 70. Esses filmes são praticamente desconhecidos para nós e não ganharam grande circulação. As obras mais populares do ator no cinema começaram a surgir na metade dos anos 80. Esse fato permitiu a Norris se tornar um dos heróis de ação mais reconhecidos, embora, é claro, ele estivesse bastante atrás de outros como Steven Seagal ou Jean-Claude Van Damme. Nos Estados Unidos, todas as conquistas de Norris só foram reconhecidas nos anos 2000, quando ele passou a receber medalhas honorárias de políticos e a famosa coleção de fatos sobre ele ganhou popularidade. Foi por meio dessa coleção que todos nós aprendemos que Norris, uma vez, espremeu suco de laranja de um limão e contou calmamente até o infinito 2 vezes. Vamos lá! A primeira participação de Chuck no cinema foi em filme de Bruce Lee chamado O Voo do Dragão. Ele conseguiu o papel por meio de conexões, e nesse sentido, seu início de carreira foi semelhante ao de Steven Seagal. Porém, enquanto Steven Seagal alcançou rapidamente o sucesso, Chuck Norris teve que esperar um pouco. Sendo campeão mundial de karatê na categoria meio pesado, Norris abriu uma rede de escolas de artes marciais nos anos 60, frequentadas por várias estrelas de Hollywood devido à popularidade das artes marciais orientais. Um desses astros foi o famoso ator americano Steve McQueen. Foi McQueen que apresentou Norris aos criadores de O Voo do Dragão. O sucesso estrondoso do filme de Bruce Lee nos cinemas mundiais não trouxe fama apenas para Bruce, que interpretou o papel principal, mas também para Chuck Norris, que interpretou o vilão no filme. Após O Voo do Dragão, ele assumiu outro papel de vilão em um filme de Hong Kong chamado Massacre em São Francisco. O filme não teve sucesso, mesmo com seu orçamento modesto. Chuck Norris recebeu críticas negativas. Após esse fracasso, ele se afastou do cinema por alguns anos para se recuperar. Chuck Norris retornou com o filme O Comboio da Carga Pesada. Este já era um filme totalmente americano. Os trabalhos anteriores do ator eram produções cinematográficas de Hong Kong. O filme foi mediano, e nem mesmo foi lançado nos cinemas americanos. No entanto, a sorte sorriu para Norris depois disso. O filme de ação Os Bons Se Vestem de Negro, que custou apenas $1 milhão, tornou-se um grande sucesso, arrecadando 19 milhões nos cinemas. Para o público americano, Os Bons Se Vestem de Negro é um dos filmes mais conhecidos do ator. Em Os Mercenários 2, a referência é precisamente a esse filme. Norris chama esse filme de um ponto de viragem em sua vida. Concordar em participar nesse filme significava para ele que ele estava escolhendo a profissão de ator em vez da esportiva. Naquela época, ele estava criando uma nova liga de kickboxing com Benny Urquidez, mas concordar em filmar mudou tudo. Após o impressionante sucesso, Chuck Norris foi inundado com ofertas. Seus 2 trabalhos seguintes, Força Destruidora e Octagon Escola de Assassinos, mais uma vez arrecadaram quase $20 milhões nos cinemas. Norris começou a ser considerado com um grande futuro, e seus cachês subiram para o patamar de $500 mil por papel. Existe uma história que atribui o sucesso do filme Força Destruidora a Keanu Reeves. O diretor do filme, Paul Aaron, foi casado por um tempo com a mãe de Reeves, Patricia Taylor. Embora Aaron já estivesse divorciado de Taylor, quando trabalhava no filme de Norris, ele mantinha boas relações com Reeves, que vivia e estudava em Toronto. Eles costumavam assistir a vários filmes de ação juntos, incluindo O Voo do Dragão de Bruce Lee, onde Norris teve uma participação. Segundo essa história, foi Reeves quem convenceu Paul Aaron a dirigir um novo filme com Norris quando ofereceram a Aaron a cadeira de diretor. Aaron era principalmente um diretor de teatro da Broadway e não estava muito interessado em dirigir filmes de ação. No entanto, os argumentos de Reeves o persuadiram. Contudo, após 3 filmes de sucesso consecutivos, a carreira de Norris começou a tropeçar. Após Octagon,
veio o filme mais caro de Norris naquele momento, Olho por Olho. Inesperadamente, o filme de ação foi um fracasso, arrecadando apenas 7 milhões de dólares com um orçamento de 5 milhões. O mais surpreendente é que, entre todos os filmes com Norris no papel principal na época, Olho por Olho recebeu as melhores avaliações tanto do público quanto dos críticos. O fracasso de Olho por Olho é atribuído à falta de um grande estúdio para distribuir o filme e à escolha de uma data de lançamento mal-sucedida. Ao mesmo tempo, o terror. Um lobisomem americano em Londres estreou, arrecadando 30 milhões de dólares nos cinemas e rapidamente se tornando um filme icônico. Após Olho por Olho, outro filme de ação de Norris, Vingança Forçada, fracassou. Com um orçamento semelhante ao de Olho por Olho, o filme arrecadou 1 milhão de dólares a menos nas bilheterias. Provavelmente Norris percebeu que precisava fazer algo diferente, e após Vingança Forçada, ele estrelou um filme fora do comum para ele. O filme de horror e ficção científica Fúria Silenciosa. Julgando pelo número de avaliações do público hoje em dia, este é um dos filmes menos conhecidos de Norris, mas naquela época, ele recebeu as melhores críticas de sua carreira. Não se pode dizer que o filme sobre o confronto de Norris com zumbis foi um grande sucesso, mas também não foi um fracasso. O filme arrecadou 10 milhões de dólares nos cinemas americanos com um orçamento de 4,5 milhões. Em 1983, foi lançado, talvez, o filme mais conhecido de Chuck Norris, McQuaid, O Lobo Solitário. Embora o filme não tenha tido um grande sucesso nos cinemas, conseguiu recuperar seu orçamento. Com um custo de produção de 5 milhões de dólares, o filme arrecadou 12 milhões nos cinemas. Há rumores de que os produtores inicialmente queriam Bruce Lee no papel do principal antagonista. Se o ator estivesse vivo no início dos anos 80, certamente teriam oferecido a ele esse papel. Após isso, o lema do filme poderia ter sido alterado para A Revanche do Século. Isso soa bastante bobo, e é duvidoso que Bruce aceitasse um papel assim. Por outro lado, não se sabe o que teria acontecido com a carreira do ator até meados dos anos 80. Chuck Norris adora esse filme e sempre fala entusiasmadamente sobre o trabalho no filme. Em uma de entrevistas, Chuck Norris foi solicitado a comentar as habilidades de luta do ator David Carradine, com quem Norris teve que lutar no filme. Chuck Norris afirmou que Carradine era tão habilidoso nas artes marciais quanto ele próprio em atuação. O senso de ironia de Norris é inegável. Rumores sugerem que essas piadas de Norris em relação a Carradine originaram-se devido à luta final no filme. Dizem que ocorreu uma briga real entre os dois atores. Carradine foi apontado como o culpado, tendo atingido Norris várias vezes e continuando a fazê-lo mesmo depois dos pedidos de Norris para ser mais cuidadoso. Além disso, no contrato de Carradine, estava especificado que ele não podia ser morto em um combate corpo a corpo. Foi por isso que no final do filme ele foi explodido por uma granada. McQuaid, o Lobo Solitário, apresenta um dos 2 momentos canônicos na carreira de Norris, aquele em que ele pula debaixo da terra num SUV americano. O Lobo Solitário deu origem à série de televisão Walker, Texas Ranger. O principal problema do filme McQuaid, o Lobo Solitário nas bilheterias, foi que o filme foi mais caro da carreira de Chuck Norris na época, enquanto suas receitas foram bastante modestas. Devido a uma série de fracassos consecutivos nas bilheterias, grandes estúdios recusaram-se a trabalhar com Chuck. Como resultado, ele teve que assinar um contrato com a Cannon Group, uma empresa cinematográfica que, naquela época, produzia filmes com orçamentos muito pequenos e via o mercado de vídeo como seu objetivo principal. Essa empresa é responsável pela série de filmes Guerreiro Americano, e é a ela que Jean-Claude Van Damme deve estar grato por ter alocado orçamentos modestos para seus primeiros filmes, o que eventualmente permitiu que ele entrasse nos grandes estúdios de Hollywood. Inicialmente, as coisas também correram bem para Chuck Norris com a Cannon Group. Seu filme Braddock, O Supercomando, com um orçamento de apenas 2 milhões de dólares, arrecadou 23 milhões nos cinemas americanos. Este filme se tornou o maior sucesso na carreira de Norris, e nenhum de seus outros filmes conseguiu arrecadar tanto dinheiro. Braddock, O Supercomando,
apresenta o segundo momento canônico na carreira do ator, onde Chuck emerge da água com a lendária metralhadora. O enorme sucesso do filme proporcionou um breve renascimento na carreira de Norris, e ele foi convidado para filmar por um grande estúdio de Hollywood. A Orion Pictures tornou-se esse estúdio. Ela lançou O Exterminador do Futuro, de James Cameron, e RoboCop, de Paul Verhoeven. A colaboração entre Norris e o estúdio Orion resultou no filme de ação Código do Silêncio. Na carreira do ator, este filme ocupa o primeiro lugar em termos de avaliações de críticos e do público americano. Código do Silêncio foi o último grande sucesso de bilheteria do ator nos cinemas. Com um orçamento de 7 milhões de dólares, arrecadou 21 milhões. Talvez tenha sido porque o roteiro do filme foi escrito para Clint Eastwood. Código do Silêncio deveria ter sido o quarto filme sobre Dirty Harry, mas Eastwood recusou o papel. O que é ainda mais engraçado é que Norris também entrou ao filme por acaso. Tudo por causa da produção paralisada de Invasão USA, da Cannon Group. De acordo com o contrato com o estúdio, o ator não podia aparecer em filmes de outras produtoras. No entanto, os proprietários da Cannon Group permitiram que ele trabalhasse em Código de Silêncio. Norris considera Código de Silêncio seu filme favorito. Devido ao grande sucesso de Norris com Braddock, o supercomando em termos de estúdio, a Cannon Group encomendou 2 sequências para ele. Porém, enquanto o segundo filme conseguiu trazer dinheiro para o estúdio, embora tenha arrecadado apenas 11 milhões, o terceiro fracassou nas bilheterias. Acredita-se que Chuck Norris foi uma das razões para a falência da Cannon Group. O pequeno estúdio começou a investir cada vez mais dinheiro nos filmes do ator, tentando expandir-se e aumentando a quantidade de filmes lançados por ano. Mas não houve retorno. Filmes como Os Aventureiros do Fogo, Invasão USA e Comando Delta não conseguiram recuperar seus orçamentos de 9 e 12 milhões de dólares, que foram enormes pelo padrão de Norris e do estúdio. Os Aventureiros do Fogo e Comando Delta foram os maiores sucessos da Cannon Group em 1986. E se eles tivessem orçamentos menores, talvez a carreira de Norris e a história do estúdio Cannon Group teriam tomado um rumo diferente. Sylvester Stallone também contribuiu para o colapso da Cannon Group ao estrelar no filme mais caro do estúdio, Falcão o Campeão dos Campeões. Na segunda metade dos anos 80, o estúdio começou a se desintegrar. Os orçamentos de seus filmes diminuíam e os credores se tornavam cada vez mais insistentes. O resultado foi a ruptura nas relações entre os proprietários, batalhas judiciais e a subsequente divisão do estúdio. Na década de 90, a Cannon Group encerrou suas atividades e sua biblioteca foi adquirida pelo estúdio MGM. Em resumo, nos primeiros anos da década de 90, após uma série de fracassos consecutivos, Chuck Norris finalmente se livrou do contrato com o estúdio moribundo Cannon Group e estrelou o filme de sucesso Unidos para Vencer. No filme, Norris não interpretou o papel principal, mas a ideia do filme era totalmente dele, e ele também encontrou financiamento com investidores do Texas. No mesmo ano, ele recebeu uma oferta da CBS, a qual Norris respondeu afirmativamente e partiu para conquistar as telas pequenas com a série Walker, Texas Ranger. A série não pode ser considerada um grande sucesso para a televisão americana. Na época, uma média de 12 a 14 milhões de pessoas sintonizavam para assisti-la. Atualmente, esses números seriam simplesmente impressionantes para qualquer canal. Mas naquela época selvagem, eram cifras um pouco acima da média. O Detetive Magnum reunia 22 milhões de telespectadores. Arquivo X tinha 20 milhões. Friends tranquilamente ultrapassavam a marca de 40 milhões de espectadores. A série Um Policial da Pesada, que tinha um episódio spin-off com o Walker, foi cancelada com uma audiência de 11 milhões. Para a CBS naquela época, esses eram números considerados muito baixos. Provavelmente, Norris teria sido esquecido há muito tempo, já que ele não conseguiu se tornar uma grande estrela. No entanto, no final dos anos 2000, devido à disseminação da internet e a piadas, o ator se tornou um meme na internet. Sua fama disparou, e foi graças a ela que ele conseguiu o papel em Os Mercenários. Sylvester Stallone simplesmente não podia perder essa oportunidade.
A Norris até foi oferecido incluir algum fato inventado no filme. Norris deixou a escolha para sua esposa, que preferiu o fato da cobra que morreu em agonia depois de morder. Agora, Norris está indo muito bem. Com 80 e poucos anos, ele escreve livros, participa de vários eventos e expressa abertamente sua indignação com a política de duplos padrões, que são populares nos Estados Unidos hoje. Mas o vovô já está velhinho, então ele pode. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.